Olá, o TVL Cultura está começando e o assunto de hoje é criatividade. Vamos falar do livro Criatividade, a coragem para libertar o seu poder criativo, do escritor Léo Bianchini. Ele também é personal, empreendedor e palestrante. E esse é seu segundo livro. Então, fique conosco e saiba mais a respeito. Você que está nos assistindo, tem mais de 20 ou 30 anos? Você lembra como eram as brincadeiras de infância? Subir em árvores, correr, pular, brincar de joguinhos na rua, ou entrar numa caixa de papelão e imaginar o espaço? Eu lembro um pouquinho, mas enquanto você reflete e relembra a respeito da sua infância, hoje a gente vai conhecer um pouco da história de Léo Bianchini, que é personal trainer, palestrante, empreendedor e também escritor. Inclusive, a gente vai falar bastante do seu segundo livro, que é Criatividade e a Coragem para Libertar Seu Poder Criativo. Isso mesmo. Que tem a ver com esse início de conversa aqui sobre a criatividade, sobre essas brincadeiras de infância também. Sim. Seja muito bem-vindo, Léo, TVL Cultura. Obrigado pela presença de todos que estão nos assistindo agora. Obrigado muito pelo convite também, né? Então, como você falou, a criatividade e a infância estão totalmente atrelados uma coisa com a outra, né? Quando a gente fala em criatividade, eu gosto muito de falar sobre isso, que a criança é o nosso maior professor, nosso maior espelho com relação à criatividade, né? Olha só. Se você para observar uma criança, tu vai ver ali que ela está fazendo milhões de coisas sozinha, num espaço às vezes muito pequeno, às vezes num espaço grande, enfim, mas ela consegue se conectar com aquilo que ela está fazendo, né? E a criança ela é muito criativa, porque ela consegue, dentro de uma caixa de papelão, se transformar aquilo em várias coisas, um foguete, um carro, uma casa, enfim. Então ela consegue gerar várias coisas dentro de um pequeno espaço ou de um pequeno local, alguma coisa assim. Então a gente tem essa criatividade muito aguçada na infância. Só que com o decorrer do tempo a gente começa a observar que isso ou vai diminuindo, ou vai acabando, ou você deixa de utilizar ela. Então, às vezes, quando você pergunta para um adulto se ele é criativo, muitos falam que não são criativos, ou que têm muitas dificuldades em ser criativo, ou em criar alguma coisa, em criar algo, mas na verdade todo mundo é criativo, só não sabe ou não sabe aonde está utilizando a criatividade, né? Mas todos, de certa forma, são criativos e utilizam a criatividade em algum momento do dia. Então, todos os dias a gente está sendo criativo. Só que muitas pessoas atrelam a criatividade às coisas, assim, extraordinárias, coisas muito grandes, coisas como escrever um livro, coisas como atuar, cantar, pintar um quadro. E, na verdade, não é bem assim. Isso também é criatividade. Valor para os pequenos. Isso também é criatividade. Mas a criatividade vai além disso tudo, né? A forma como você fala, a forma como você faz seu café da manhã, a forma como você sai de um engarrafamento para levar teu filho para a escola. Estou trancado no meio do trânsito. Você conseguiu sair daquela situação, você foi criativo porque você pensou em alguma coisa e deu certo, né? Então, na verdade, o livro ele fala muito sobre isso, né? Sobre a gente quebrar alguns bloqueios, algumas crenças, alguns medos com relação à criatividade e mostrar o que realmente é a criatividade. Poxa, que bacana, né? Dá valor também para esses pequenos momentos, sim. Como você falou, fazer o café da manhã, fazer um com creme ou sem creme, né? Exato. Então, é a criatividade e muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não dá valor para esses pequenos detalhes. Não dá, com certeza não. Importante isso. O lançamento desse teu segundo livro foi na Cafeteria Especial, né, lá em 14 de dezembro de 2018. Nos conta um pouquinho de como que foi esse momento, né? Porque a Cafeteria Especial também, ela foi inaugurada também no início de dezembro. Fica ali na Rua Uruguai. E é um local muito especial, muito gostoso de ir. Diz, né? Exato. Então eu queria, né, fazer o lançamento ainda em 2018 e estava procurando um local para fazer o lançamento. Eu queria fazer uma coisa mais próxima dos amigos, familiares, não nada muito grande, enfim.
E aí um amigo sugeriu essa cafeteria, eu ainda não conhecia ela, né? Entrei em contato, mas ela não tinha inaugurado ainda. Eu pensei, bom, eles não vão querer que eu, né, nem inauguraram ainda, já vou lá pedir espaço, mas vou tentar, vou mandar um e-mail para ver. E eles foram muito receptivos, nossa, me ligaram, vamos fazer, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. E eu achei a proposta muito próxima do livro, né? Ele é bem disruptivo, né, uma cafeteria como aquela. Então, tudo a ver com criatividade, tudo a ver com inovação, tudo a ver com o que o livro aborda. Então, encaixou certinho, né? Foi um dia muito legal. Tanto as pessoas que participaram, como as pessoas que trabalham lá foram muito receptivos. Todos os convidados que foram não conheciam, então ficaram encantados com o local. De vez em quando estão indo lá ainda, tomar um café, conversar com a galera. Então, foi um momento muito mágico, assim, foi bem, bem bacana. E como que foi para você começar a escrever sobre criatividade? Te deu um clique assim, ou você há muito tempo já vinha estudando a respeito desse assunto? Na verdade, não. Eu tinha escrito já um livro em 2015, e aí eu fiquei naquela vontade de escrever um segundo livro. Mas, como eu falo muito em coragem, medos e bloqueios, eu tinha aquele medo, aquela insegurança. Tá, mas sobre o que eu vou escrever? Por que eu quero escrever? Eu quero escrever porque é algo que eu sinto que eu preciso, que vai me fazer bem, ou por os outros, né? Porque acaba tendo muito aquela cobrança. E aí, quando vai ser o segundo livro? E aí, quando vai vir o terceiro livro, né? Então, eu ficava pensando, bom, eu estou escrevendo para mim ou para os outros? Então, eu comecei a analisar essa forma. Eu disse, não, tem que ser algo que eu realmente queira e que seja bom, que seja legal para mim. Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas relacionadas a isso. E como eu sou muito viciado em leitura, todos os livros que eu li, eu pensava, esse livro vai me ajudar em alguma coisa. Esse livro vai me trazer algum insight, alguma coisa. E nada, e nada, e nada. Até que um dia eu li um livro que era sobre criatividade, que é Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. E nesse livro ela fala muito na questão de coragem, de medos, de inseguranças e muito com o que eu estava pensando naquele momento. Ela fala, né, que ela escreveu um livro para ela e não para os outros. Então ela fez aquilo como ela queria, da forma como ela queria. E aquilo meio que me deu uma estimulada na forma como ela escrevia e até na questão de criatividade. Porque até então eu pensava assim, bom, criatividade não é uma coisa de se estudar, alguma coisa de se treinar, enfim. E ali eu comecei a ver que não, opa, era diferente. Apesar de eu já ter contatos com estudos, artigos relacionados à criatividade, eu nunca tive aquela intenção de estudar isso, né? Mas sempre foi uma coisa que eu gostei. Sempre fui apaixonado por educação e criatividade. São duas coisas que estão muito relacionadas, né? E eu me questionava muito, porque eu sempre fui uma criança muito ativa e muito criativa. E aí, de vez em quando, me pegava em algumas situações, agora já mais velho, que eu pensava assim, mas onde é que está aquela criatividade que eu tinha lá atrás? O que aconteceu, né? Comecei a pesquisar a fundo o que tinha acontecido, se isso era uma coisa normal ou não. E aí acabei me apaixonando pelo tema e pensei, bom, por que não escrever sobre isso, né? É uma coisa que eu gosto. É uma coisa que está me incomodando, se está me incomodando, está incomodando outras pessoas, provavelmente. Sim. E aí foi que eu comecei a pesquisar, a ler, enfim, e aí já comecei a escrever. Ao mesmo tempo que eu ia estudando e aprendendo, já ia escrevendo, mudando, alterando, incluindo coisas, tirando coisas, né? E ali nasceu o livro, nesse momento ali que ele começou a surgir. Você falou de ler vários livros, né, para... Sim. Instigar a criatividade para escrever o teu. Exatamente. Eu lembro do Cortella falando, o Mário Sérgio Cortella, ele disse que para escrever um livro dele, ele tem mais de 30, ele leu 150 livros. Então, né, fica a dica. Vamos ler. Às vezes você tá, que nem eu naquele momento, eu pensava, eu vou achar um livro que vai me ajudar. Na verdade, todos eles me ajudaram, né? Você vai porque eu consegui pegar, quando a gente fala em criatividade, também é muito relacionado a isso, né? Você vai armazenando várias informações durante o teu dia, vai criando o teu repertório, né? Às vezes você trabalha com jornalismo, mas vai ler alguma coisa que tem nada a ver com jornalismo. Sim. Aquilo ali vai ficar na tua cabeça. Alguma informação vai ficar aí na tua cabeça. E em algum momento você vai criar alguma coisa relacionada àquilo. Sim. Vai ligar aquele tema que você leu lá com o que você viu aqui e vai criar alguma coisa. Então foi basicamente isso que aconteceu com o livro também, né? Eu estava lendo, estudando sobre inovação, tecnologia, que teoricamente não é criatividade em si, assim, né, o tema criatividade, mas que tem muito a ver, e comecei a linkar as coisas, criatividade, inovação, futurismo, empreendedorismo, então comecei a trazer tudo isso também para dentro do livro, né? Então todo aquele repertório que estava guardado lá na mente, do que eu tinha lido, aprendido, enfim, resolveu ali me ajudar nesse momento de escrever o livro. Certo. E isso tem a ver, criatividade também,
com o uso da rede social, né? Sim. Que às vezes fica muito ligado, é muito fácil ir ali, qualquer coisinha, buscar uma receita, buscar uma informação. Então, isso muitas vezes acaba bloqueando um pouquinho. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Dá para usar das dos dois, duas formas. saber usar, então. Exatamente. Você tem que ter consciência do que você está fazendo e para que você está fazendo, né? Para que você está usando a rede social. Se ela tem um fim específico ou para nada, só para passar tempo, só para... Esse forma de só passar tempo talvez não vai te agregar muitos valores, né? Agora, se você tem a intenção, por exemplo, eu quero estudar, aprender mais sobre criatividade, tu começa a seguir pessoas que trabalham com isso, que ensinam isso, ou páginas que de alguma forma falam sobre isso, então isso vai te ajudar de alguma forma, vai te trazer mais insights, mais inputs para você gerar alguma coisa, né? Então você tem que ter consciência, né? Ela tem muitas informações, então tu não pode ter obesidade de informação, você tem que cuidar com o que tu vai colocar para dentro do teu HD interno aí. Usar com sabedoria. Exato, usar com sabedoria, com certeza. Léo, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas a gente já volta contando mais um pouquinho sobre a história do Léo, né? E também sobre um pouquinho mais do livro e do primeiro livro também, que é Você Viu um Gigante por Aí? A gente já volta depois do intervalo falando mais a respeito desse escritor. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Voltamos agora para falar do livro Criatividade e a Coragem para Libertar o Seu Poder Criativo, de Léo Bianchini. Antes a gente falava um pouquinho desse seu segundo livro, Léo, antes do intervalo, falando da criatividade, como que é desde a infância, né? E o que é a criatividade? Você que estudou, que pesquisou a respeito disso. Resume para nós. Criatividade, a gente comenta que é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta para solucionar problemas. Então, por isso que a gente diz que a criatividade está sendo utilizada em todos os momentos da nossa vida, claro que não 24 horas, mas em algum momento você vai solucionar algum tipo de problema. Como a gente falou antes, tu está no trânsito, tu precisa sair daquela situação. Tu foi criativo, então tu solucionou aquele problema, né? Então, ela nada mais é do que uma ferramenta para você sair de determinada situação, que pode ser uma situação tanto mais simples como essa, fazer o café da manhã, abrir uma porta que tu ficou sem chave, quebrou a chave lá dentro, enfim, como situações um pouco mais complexas, uma empresa, no teu trabalho, né? Tu quer trazer mais clientes para a empresa, como que tu vai solucionar esse problema? Você vai ter que ser criativo, né? Então, ela está muito relacionada com problemas e soluções de problemas. Certo. Você é personal trainer, palestrante também, é empreendedor, também escritor. 2015 foi que você escreveu o seu primeiro livro, né? E como que é essa vida, assim, de várias funções? É engraçado perguntar isso porque até alguns anos atrás eu me incomodava com isso, assim, porque eu pensava, meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, será que é bom, será que isso é ruim, né? E ao tempo que eu fui estudando, eu fui vendo que isso realmente dava para conciliar as coisas. Se você gosta, tá tudo certo. E era uma coisa que eu gostava, né? Então eu ficava naquela assim, não, tem que focar em alguma coisa, estudar só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo, ser um especialista. É bom você ser um especialista, mas você precisa ter uma abrangência para você criar aqueles inputs que a gente estava comentando antes para carregar teu HD, né? Então, uma certa vez eu ouvi um TED de uma menina de Minas Gerais, eu acho que ela fala sobre o canivete suíço, que ela era um canivete suíço, né? Que na escola a professora perguntava o que ela queria ser escritora, dançarina, atriz, pintora, e a professora disse, não, mas você tem que escolher uma delas. E ela questionava, mas por que eu tenho que escolher se eu quero ser tudo isso? E hoje ela é quase tudo isso. Maravilha. Então ela começou a falar sobre o canivete suíço e eu disse, bom, acho que
acho que é por aí, é por esse caminho. Dá para você Boa. ser várias coisas. E quando você começa a estudar um pouquinho mais sobre inovação, tecnologia ou futurismo, tu vai acabar vendo que isso vai ser cada vez mais exigido e vai ter mais essas habilidades, vão florescer mais, né? Quanto mais coisa você souber fazer, mais chances no mercado você vai ter, né? Então hoje eu dou aulas, né, de bicicleta, de corrida, enfim, várias coisas. Sou personal e nas horas vagas eu geralmente estou estudando, estou lendo alguma coisa, treinando e vou conciliando conforme os horários livres. Maravilha. E como você trabalha com exercício físico aí também, isso também ajuda, né? Ajuda. Na criatividade aí, Com na certeza. saúde. E a pessoa saudável, ela é automaticamente mais criativa. Com certeza. Numa das partes do livro eu falo muito sobre a parte do desbloqueio, né? Como você ser mais criativo, como você estimular a sua criatividade. E para mim faz muito bem a fazer atividade física, né? Porque o momento que eu estou fazendo atividade física, eu estou desligado um pouco dessa parte de estudar, e é a hora que você tem mais insights. Do nada tu lembra de alguma coisa, corro lá, anoto para não esquecer, anoto no celular para não esquecer, mas é o momento que você está ali concentrado, você com você mesmo, com os teus pensamentos, e é a hora que você vai criando essas conexões, essas sinapses que vai criando, vai gerando essa criatividade, né? Certo. Você está com a camisa até que é ser criativo é um ato de coragem. Isso. Nos explica, faz parte do livro também, Faz, né? A primeira página do livro traz essa frase, né? Porque o subtítulo dele é A Coragem para Libertar o Seu Poder Criativo. Por que eu uso muito a parte de coragem? Conforme eu fui estudando, fui lendo sobre outras pessoas que eram conhecidas pela sua criatividade, Michelangelo, Leonardo da Vinci, enfim, eles eram muito ousados, né? Eles não tinham medo de nada, eles faziam o que dava na telha, eles encaravam as situações de frente e conseguiam ser criativos dessa forma. E quando eu falo em criatividade, eu trago muito a parte do autoconhecimento, né? Que você tem que se conhecer, saber o que você gosta, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, porque ali você vai saber o que realmente você quer deixar pro mundo, o que você quer trabalhar, o que você quer levar para as outras pessoas e de que forma você vai fazer isso, né? E muitas vezes, por crenças, por coisas que outras pessoas vão te trazendo, te mostrando, você vai meio que entrando naquela caixa, vão te aprisionando e não, isso não está certo, não, tu não tem que ser assim, não, por que tu não faz isso? Às vezes a pessoa se dá muito bem com a dança, sonha em ser um dançarino, mas a família diz, não, tu tem que fazer medicina, porque a medicina é o que vai te levar para frente, a pessoa acaba fazendo medicina, não é feliz no que faz, apesar de ser bom às vezes. Podando os sonhos, isso, né? E a pessoa não está 100% naquilo porque não é o que ela queria estar fazendo. Ela queria estar dançando, queria estar se apresentando. E para você largar talvez a medicina nesse caso e virar um dançarino, uma bailarina, enfim, tu vai precisar de muita coragem para enfrentar essas coisas de frente, né? Então eu falo muito que a criatividade é ser você, né? Como que é o Leonardo? Como que é o Joãozinho, como que é a Mariazinha, que jeito que ela é, como que ela quer transparecer para as pessoas, né? E muitas vezes você fica se podando, fica se guardando, não mostra a verdadeira pessoa que você é. E medo, né? O que os outros vão pensar. Exatamente. O que a família vai cobrar. Isso é uma das coisas que bloqueia a tua criatividade, o medo do que os outros vão pensar. Eu tinha esse medo quando fui escrever o livro. Mas eu sou um professor de educação física e eu vou escrever um livro de criatividade, o que as pessoas vão falar, o que elas vão achar? E aí eu acabei pensando, não, mas é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, por que não? Né? Então eu tive que enfrentar essa barreira, esse bloqueio, para poder fazer aquilo que eu queria. E a criatividade nada mais é do que isso, você enfrentar esses medos, essas crenças que vão te trazendo ao longo dos anos da sua vida, né? Certo, e deu muito certo, né? Sim. E para quem quiser saber mais sobre o livro ou também quiser adquirir, quais as redes sociais, pode entrar qual o telefone, em contato direto comigo mesmo. Pelas redes sociais @Leonardo, LeoBianchini9. Facebook é Leo Bianchini também, bem fácil, bem simples. E a gente está aí também no YouTube, tem alguns blogs que eu coloco alguns artigos, alguns textos que eu gosto de estar mantendo, alimentando. Então o pessoal tem acesso direto, pode mandar mensagem qualquer hora que a gente está respondendo e vai conversando, trocando umas ideias. Certo, a própria editora também vai disponibilizar aí. Sim. Ok, vamos falar um pouquinho a respeito do primeiro livro, né? Que também é um título instigante, né? Você viu um gigante por aí? Sim.
qual que é um resuminho para nós, né? Esse título ele veio de uma frase do Isaac Newton, né? Que ele diz que se cheguei até onde cheguei foi porque me apoiei em ombros de gigantes. E aí essa frase me fez escrever o livro, porque eu já tinha mais ou menos a ideia do que eu queria escrever, mas ainda não tinha uma linha de raciocínio, né? E quando eu ouvi essa frase, me encaixou perfeito assim para mim, porque eu sempre pensei que tudo aquilo que a gente consegue, tudo aquilo que a gente realiza, está muito ligado às nossas conexões. Conexões que você faz com outras pessoas, com outras redes, ou conexões com você mesma, né? Certo. Então, eu sempre comecei a analisar o que eu já tinha conquistado até naquele ponto, e comecei a ver que tudo tinha o papel importante de alguma pessoa. Pai, mãe, professores, amigos, que foram os meus gigantes, que foi em quem eu me apoiei para poder chegar até onde eu cheguei. Né? Eu acho que ninguém chega sozinho a lugar nenhum, né? Então eu não cheguei até aqui, não escrevi um segundo livro sozinho. Né? Foi pelas conexões que eu fiz. Então esse primeiro livro ele fala muito sobre conexões inter e intrapessoais, a importância de você se conectar com as pessoas certas, né? E a importância de você se conectar. Né, que tem também a ver com a criatividade. Ele não é uma sequência, esse segundo livro não é uma sequência do primeiro. Mas as conexões estão totalmente alinhadas com criatividade, de você estar se conhecendo, de estar conectado com você mesmo para fazer aquilo que você deseja. Né? Então o primeiro está muito alinhado com você estar próximo de pessoas que te impulsionam, que te levam para frente e não te puxam para baixo. Isso tudo tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Sim. Que estamos vivendo aí no país, no mundo também, que é a busca pelo sonho, que é não ter medo de apostar, né, no que eu quero. Isso para cada um, independente do sonho que tenha. É difícil ir para fora, não só para fora do país, mas morar fora de casa. E todo mundo está tendo essa coragem também. Isso tudo, os teus 2 livros, eles também trazem um pouquinho dessa... Trazem. Você quer, corre atrás, que você consegue, não é impossível. Tem que batalhar. Tanto que no primeiro livro, não é eu fiz um intercâmbio em 2010, 2011, que eu fiquei um ano estudando fora, e para eu ir para estudar fora, para mim foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha saído do estado, então para mim foi um desafio muito grande, mas que ao mesmo tempo eu queria. Então eu acabo trazendo muito essa questão no primeiro livro, contando um pouquinho desse intercâmbio, de como é difícil você sair da tua zona de conforto, né? Mas quando você sai da zona de conforto é onde você mais aprende, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga que falava isso. Ela disse, eu peguei meu carro e vim para Blumenau sozinha, sem saber, e me perdi, mas aquilo foi tão bom, foi tão legal, porque eu me desafiei e vi que eu consigo fazer. Então é nesse momento que você consegue ver que, bom, eu consegui isso, então o que eu posso conseguir mais, né? Muitas coisas além disso. Fica, né, o desafio para todos, né? Vamos fazer alguma coisa que não é da nossa rotina. Isso, mas sempre com riscos calculados, né? Calcule o seu risco. Né? Sem perigo. Sem perigo. Para finalizar, Léo, a gente está aqui, tem um tempo curtinho, infelizmente tem bastante coisa para contar. Você é mais do oeste, meio oeste catarinense, eu sou do centro, né? Ali da região serrana. Região serrana. E veio morar pra cá, se adaptou bastante em Blumenau, bem, me adaptei, assim, eu sou de Ponte Alta, que é uma cidade próxima a Lages, que é uma cidade muito fria, né? E aí, então, no verão aqui, eu acabo não... Totalmente ao contrário. Nossa, eu sofro um pouquinho. Mas gosto muito de Blumenau, gosto muito mesmo das pessoas, da cidade e desse ambiente que a gente vive de inovação, de tecnologia, é muito pra frente, eu gosto muito disso. É uma cidade muito gostosa de morar e de conviver também. Né? Para finalizar, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores um pouquinho a respeito de como investir, né, na educação de si, dos filhos, né, ou também cobrar assim, o amigo está ali com vontade, com um sonho, enfim, incentivar. Sim, primeiro para incentivar, acho que conexões, se você se conectar não só com você, mas com as outras pessoas, como eu estava comentando, e você gerar crianças autônomas, que elas consigam aprender vivenciando as coisas, né? Então deixa a criança ser criança e deixa essa criança, levar essa criança para a fase adulta, né? Ser um adulto criança, estimular a sua criança interior. Todo mundo tem uma criança criativa dentro de si que precisa colocar isso para fora, né? Então se conhecer e colocar essa criança para fora, para essa criatividade florescer e vivenciar aquilo que ele realmente quer e ser o que ele realmente quer ser. Maravilha.
Léo, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por contar um pouquinho da tua história. E TV L Cultura está de portas abertas. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que assistiram. A gente vai encerrando por aqui, então, com essa história bonita aí do Léo Bianchini, né, que é personal, empreendedor, escritor, falando aí dos livros dele. Então, quer saber mais a respeito? Procura lá na rede social dele também. Muito obrigada a todos pela audiência, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.